Senhor presidente Mozair Cavalcante e caros colegas, trago um tema na tarde de hoje, senhor presidente, em relação ao qual não é novidade, pois inclusive tramito um projeto sobre essa matéria que apresentei há um certo tempo nesta casa. Regiões como Bordeaux, Borgonha e Champagne, na França, o Douro, em Portugal, a Toscana e Piemonte, na Itália, ou ainda a Mendonça, na Argentina, são cidades conhecidas que no campo da vitinicultura tem um desenvolvimento extraordinário e tem um destaque muito forte em função do turismo que se pratica junto às mesmas. E é em relação a esse tema que nós, no Brasil, temos alguns casos que também é possível partir ou encaminhar nessa direção. A atividade vinícola, além de empregar milhares de pessoas em atividades rurais, aliadas à preservação ambiental, é um vigoroso dínamo do desenvolvimento turístico, sem cometer injustiças com outros estados. Tomo a liberdade de usar como exemplos Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Na região da Serra Gaúcha, o Vale dos Vinhedos tornou-se modelo para todo o Brasil na produção de vinhos com desenvolvimento do turismo de forma sustentável. São dezenas de vinicultores que geram centenas de empregos em sua atividade direta e indiretamente, fomentam o turismo. Daí surgem outros empreendimentos, como hotéis, pousadas, restaurantes, agências de viagens, empresas de transporte receptivo, que, por sua vez, oportunizam a criação de milhares de novas vagas de emprego. Trata-se de engrenagem positiva da economia em pleno funcionamento. Em Santa Catarina, não é diferente. Estamos despontando igualmente como referência da produção vinícola. Nossos vinhos, com uma característica única em função da altitude em que são cultivadas as uvas, têm recebido reconhecimento internacional. Uma das características que nos diferenciam do que ocorreu no Rio Grande do Sul, onde a atividade vinícola é fruto de uma tradição herdada dos imigrantes italianos, os vinhos de altitude da Serra Catarinense são resultado de um extenso trabalho técnico de pesquisa, principalmente. São Joaquim, conhecida por sua temperatura, que no inverno facilmente cai bem abaixo de 0 grau, e a neve é uma ocorrência comum, já era reconhecida nacionalmente pela produção de maçãs. Foi a IPAGRE, empresa de pesquisa agropecuária do Estado, que constatou a adaptação de cultivares vitiviníferas na região. Diante dos dados apresentados, no ano de 1999, instalou-se em São Joaquim o primeiro empreendimento para a produção comercial de vinhos finos de altitude. Com muita paixão, mas principalmente profissionalismo, logo surgiram outras vinícolas que estão transformando a região. Em 2005, foi criada a Cavites, que é a Associação Catarinense dos Produtores de Vinhos Finos de Altitude, que hoje congrega mais de 20 produtores, presididos pelo empreendedor Acari Amorim, um dos pioneiros da atividade em Santa Catarina. Atualmente temos vinhedos plantados na Serra Catarinense
em altitudes que variam de 900 a 1.400 metros. Não somente em São Joaquim, mas também em Campo Belo do Sul, Lagoa Doce, Caçador, Videira e outros lugares, outras cidades. São várias espécies cultivadas, como o Cabernet Sauvignon, o Merlot, o Pinot Noir, o Cabernet Franc, o Sauvignon, o Sauvignon Blanc, o Chardonnay, Tinto Roriz, Touriga Nacional, Trincadeira e Malbec, entre outras, que se transformam em vinhos tintos, brancos, rosés e espumantes de excelente qualidade. Em movimento semelhante, na última década, vimos florescer uma encantadora rota também da cerveja, que se espalha por dezenas de cidades, essencialmente pelo Vale do Itajaí, entre outras regiões do estado, cada qual com sua pequena cervejaria, na absoluta maioria das vezes de produção artesanal. Essa indústria, que oferece tantas oportunidades e traz consigo um imenso potencial agregador, com capacidade de promover o desenvolvimento social e econômico das regiões em que estão instaladas, não tem recebido o apoio que nós entendemos necessário. A carga tributária, que castiga de forma implacável empreendedores de qualquer setor da economia brasileira, é particularmente cruel com os produtores de vinhos. O consumidor que se depara com a garrafa no supermercado deve saber que, do valor total do produto, aproximadamente 65% são impostos, tributos e taxas. Para piorar, pelo fato do vinho ser bebida alcoólica, a despeito de seu enquadramento tributário em muitos países europeus ser o mesmo de qualquer alimento, os produtores de vinho não podem ter acesso ao Simples Nacional, programa que reduz a carga e simplifica bastante a forma de arrecadação de impostos para micro e pequenos empresários. Mesmo tendo produções pequenas, os vitinicultores pagam impostos de gente grande, e são pequenos produtores, e pagam, porém, impostos de gente grande, tornando a atividade extremamente onerosa, custo que, obviamente, é repassado ao consumidor. Como consequência, temos uma aberração mercadológica. Se não vejamos, os consumidores encontram nas prateleiras dos supermercados vinhos importados, por exemplo, do Chile, por exemplo, com preços muito inferiores ao dos concorrentes nacionais. O mesmo fenômeno acontece com os produtores artesanais de cerveja. Os pequenos, que trabalham com produtos de alta qualidade, em processos artesanais que resultam em poucos litros mensalmente, pagam os mesmos impostos que as multinacionais do ramo. Para corrigir essa distorção, senhor presidente, propusemos um projeto de lei que permite a inclusão dessas empresas no Simples Nacional, ou seja, tão somente igualando seus direitos aos de qualquer outro empreendimento nacional. Essa é a proposta. E ela tramita atualmente na Comissão de Assuntos Sociais, tendo como relator designado o eminente senador Rodrigo Hollenberger. Ao defender uma tributação melhor para o vinho artesanal e como a cerveja, também dentro dessa modalidade de fabrico, estamos prioritariamente incentivando a indústria do turismo, o desenvolvimento econômico e social, com preservação do meio ambiente. Trago essas considerações, senhor presidente e caros colegas, por entender que é um fomento para fazermos com que evite-se o êxodo rural, ajuda a descentralizar o desenvolvimento, a organizar pequenas comunidades, como no Rio Grande do Sul, como em Santa Catarina, pega o Paraná, pega outros lugares do Brasil, inclusive os terrenos, como nós temos no Sul, de um certo modo acidentados,
E esses vinhos de qualidade fina, que dá em altitudes extraordinárias, como vem da cordilheira vem do Chile e passa por essa região nossa do sul e vai com a África do Sul, dá mais ou menos o mesmo terroir, e são comunidades pequenas que, se nós incentivarmos, enquadrarmos essas modestas empresas, essas vinícolas, esses cultivares, como empresas que nem o Simples, em pequenas, em micros e médias empresas, no caso, nas mesmas modalidades, nós vamos motivar. Agora, enquadrando a cervejaria artesanal e mesmo o vinho da mesma proporcionalidade, como os grandes produtores por atacado, tanto faz dos vinhos em escala, como também de cervejas, esses pequenos não têm jeito, eles não têm como conviver, e pagando aquelas altas cargas. No mercado como na Europa, eles têm eles enquadram os mesmos direitos, os pequenos produtores. Eles podem, embora seja um artigo que contém álcool, mas na pequena proporção, isso motiva o rodízio turístico, incentiva a agregação de valores, as pousadas, motiva o desenvolvimento, motiva a descentralização, a organização das pequenas comunidades, a diversificação da economia nessas comunidades, nesses lugares. E quem não conhece, abre caminhos para conhecer, para fazer o turismo, ainda mais naquela região, o turismo de inverno, o turismo do frio, o turismo da neve, o turismo, ou em outras ocasiões também, e assim vale para o Brasil inteiro. Eu acho que nós estaríamos ajudando a descentralizar, a organizar, a agregar valores e fazer com que as pessoas fiquem em suas comunidades com tecnologia, com ensino, com aperfeiçoamento, com técnica, como se diz, como eu disse antes. Isso só vem ajudar a agregar e ajudar o desenvolvimento harmonioso. Essas são as ponderações e renovo mais uma vez. Essa proposta tramita, senhor presidente, encerrando na Comissão de Assuntos Sociais desta Casa, onde o relator, o ilustre senador Rodrigo Rollenberg, a quem esperamos que a coisa avance para que o plenário venha endossar essa proposta. Muito obrigado, senhor presidente, caros colegas.